Mas o deserto é uma oportunidade de Deus se revelar a você. E de Deus revelar a você qual é o teu propósito nessa vida, nessa existência e desse lado da eternidade. Aprender que uma coisa é você lutar com a força do seu braço, outra coisa é você confiar que Deus é quem está guiando a sua vida. Confie que a sua parte no deserto é apenas aprender aquilo que Deus está querendo te ensinar. Aqui você vai descobrir que Deus tem propósito para você. Que aqui você vai descobrir que é só o começo de uma nova etapa da sua vida. Então creia que o seu deserto vai passar. Você está sendo provado hoje para colher os frutos amanhã. Então não desanime, pois Deus tem o melhor preparado para você. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa conferência Luz e Vida 2019, nosso terceiro e último dia desse momento, desses programas especiais que estamos fazendo aqui no Luz e Vida, no nosso programa. E é um prazer imenso estar com você, querido e amado ouvinte. Já tivemos sexta-feira o nosso segundo dia da nossa conferência, do nosso evento, que foi maravilhoso, foi uma bênção. Quem ouviu, eu tenho certeza que foi muito edificado, falando sobre deserto, lugar de quebrantamento. Se você não ouviu a nossa conferência, sexta-feira, você pode rever na nossa página da internet, nosso YouTube. Você pode colocar lá a Conferência Luz e Vida 2019, você vai encontrar a gente lá com a conferência completa para você. Mas eu quero repetir mais uma vez aqui o nosso tema da nossa conferência Luz e Vida desse ano, que é deserto, lugar de propósito, quebrantamento e crescimento. O nosso tema é baseado em Romanos capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então estamos sendo muito abençoados com esse tema, estamos sendo muito edificados pela palavra, eu tenho certeza disso. E hoje não vai ser diferente, porque o nosso último dia, Deus vai falar ainda mais, eu tenho certeza, ao meu e ao seu coração. Hoje, com o nosso subtema, deserto, lugar de crescimento. Há um propósito de Deus no deserto. E o propósito de Deus é nos transformar, é nos quebrantar para um fim, para que a gente possa crescer, desenvolver. E esse crescimento vai muito além, vai para todas as áreas da nossa vida. Seja espiritual, seja pessoal, seja em todas as áreas. Deus quer nos fazer crescer, desenvolver, prosseguir, caminhar. Então nós vamos falar sobre isso nesse momento na nossa conferência. Bom, meus amados irmãos, nós estamos aqui hoje com a nossa irmã Jefilane, ela que participou da série Chamado no Deserto, tanto nos abençoou aí com os textos que nós ouvimos, e hoje ela está aqui para falarmos um pouco, batermos um papo aqui sobre o nosso subtema de hoje, que é deserto, lugar de crescimento. Seja bem-vinda, irmã Jefilane, à nossa conferência. A graça e paz, irmão Maílson, amados ouvintes, muito feliz em estar participando, que só nos enriquece, nos ensina a palavra de Deus. E realmente, irmão Maílson, é um tema bastante interessante, o deserto. A gente ouve hinos falando sobre isso, palavra do Senhor, e nos leva a pensar que nós, seres humanos, nós temos essa tendência de, quando estamos em um deserto, em um problema, em uma doença, nos chegar mais a Deus. O deserto, ele molda o caráter, a pessoa, ele muda o ser humano. É só através do deserto que reconhecemos a grandeza de Deus. Então, o deserto, ele é uma ferramenta de Deus para o nosso crescimento. Porque até então, a nossa vida, ela deve estar em constante crescimento. Nós nascemos, desenvolvemos, somos crianças, daqui a pouco ficamos jovens, adultos. A nossa vida é uma vida
de quem está em total desenvolvimento. Então o deserto ele tem esse propósito. Deus quer nos fazer crescer, e um crescimento em todas as áreas da nossa vida. E veja comigo, eu penso dessa forma: quando você está em um deserto, você não tem ferramentas, tudo é escasso, tudo é difícil, então você vai criar habilidades, criar formas de se manter ali no deserto. Da mesma forma eu trago para a nossa vida. Nós não temos possibilidades humanas para conseguir resolver o que estamos precisando. E aí Deus, com sua infinita sabedoria, nos coloca naquele local em que é o momento de crescimento. Como? Buscando a Ele, transformando atitudes que nós sabemos que não agradam ao Senhor. E aí a gente vai refletir nossa vida espiritual. Através de quê? De um deserto, através da falta de possibilidades humanas. Aí sim, recorremos ao Senhor para que venha um milagre, para que venha a sua graça sobre nós. E aí nós crescemos, não só na vida espiritual. Se nós não estamos bem com a gente mesmo, como é que nós vamos estar bem com as outras pessoas? No nosso trabalho, na nossa casa. Eu acho que a questão da espiritualidade é muito importante. Se eu não estou bem comigo, se eu não estou bem com Deus, né, como eu vou estar bem com as outras pessoas? E com o meu exterior. Então, eu acho que Deus, Ele quer proporcionar o nosso crescimento, não só espiritual, mas uma maturidade, como resolver as coisas da nossa vida, um crescimento na nossa área de relacionamento, com as pessoas. Então eu vejo que Deus, Ele quer alcançar não todas as áreas da nossa vida. O crescimento, deserto não é lugar de ficar parado, né? Até porque o povo, qual foi a ordem de Deus? Prosseguir. E olha, é interessante que é importante você passar por um deserto para você, como você falou, relacionamentos, para você ensinar seus filhos. Eu já passei por isso, querido. Deus vai lhe abençoar, isso vai dar certo. Para você orientar o seu irmão que está do seu lado ali enfrentando um deserto que você já passou. E aí você tem como orientá-lo, como ajudá-lo. Isso é maravilhoso, irmão. Se nós observar dessa forma, é muito bom de analisar um deserto não como punição, não como Deus está me castigando, mas não, uma forma de aprendizado futuro, e ajudar também ali do seu lado as pessoas que estão necessitando. Amém, que bênção. Eu queria agradecer a irmã Jafilane pela participação dela, estar aqui conosco. Eu tenho certeza que você de casa foi muito edificado por tudo que nós já falamos até esse momento aqui. Eu queria, irmã Jafilane, que você fizesse as suas considerações finais. Eu queria que você falasse para o público, para aqueles que nos ouvem nesse momento, que estão passando por um deserto, e traga uma palavra, né, de incentivo para todos nós que precisamos crer que Deus tem um propósito no deserto nas nossas vidas. Meu querido, eu quero deixar assim a reflexão para os amados ouvintes que estão nesse deserto, um momento de construção, um momento de renovo. Saiba que você está caminhando não para a sua derrota, não para a sua vergonha ou tristeza, mas para a terra prometida. Saiba que o Senhor Jesus está com você. Em todo momento Ele está do teu lado, te orientando, te guiando. Talvez você pense que está sozinho, triste, angustiado, o Senhor me abandonou, o Senhor não me ouve. Mas não, Deus tem a sua forma de trabalhar. O que você tem que fazer? Confiar no Senhor. E logo, logo você verá um oásis maravilhoso, com águas purificadoras, águas refrescantes. E aí você vai ver o Espírito Santo de Deus renovar sua vida através de um deserto. Obrigado, irmã Jafilane. Que bênção, né, meus amados irmãos? Maravilha aqui na nossa conferência, esse bate-papo que nós tivemos aqui. E eu queria ainda me deter com os amados irmãos, continuando o que nós já falamos até agora, nesse momento. Nós vimos no primeiro dia que nós falamos que Deus, desde o nascimento de Moisés, tinha um propósito, tinha
uma missão para ele. Mas para que até chegasse esse momento da missão, Moisés teve que passar pela uma primeira fase, que foi o seu primeiro deserto. O deserto consigo não era o deserto com o povo, mas agora era um deserto de Moisés, do seu homem, do seu pessoal. E nós vemos que Deus usou, aproveitou o momento de que Moisés, pelas suas próprias circunstâncias, foi para o deserto, e Deus moldou, e Deus capacitou, instruiu a vida de Moisés no deserto. E aí nós vimos semana passada, e nós vimos na sexta, falando sobre quebrantamento, o quanto Deus quebrantou Moisés e o quanto Deus quebrantou o povo, o quanto Deus mostrou, Deus foi justo em sua palavra, em seu cumprimento. E o povo mesmo assim era um povo difícil, era um povo de um coração muito duro. E Deus, o tempo todo, em toda a história, em todo o deserto que Moisés e o povo passou, Deus queria mais do que nunca transformar os corações deles, e principalmente, mais do que tudo, tirar o Egito que eles carregavam consigo mesmo, no seu coração, no seu interior. E aí hoje nós vamos ver, queridos, que depois de tudo isso, Deus continua ministrando e mostrando de que Ele quer nos levar à terra prometida. Só que para entrar nessa terra prometida, nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver. Deserto é um lugar de processo, é um lugar de caminhar, então é um lugar de crescimento. E o texto primeiro que eu queria me deter com os amados irmãos, onde nós vemos claramente Deus mostrando para nós que deserto é um lugar de crescimento. Lá em Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10, que diz o seguinte: E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? E Moisés, porém, diz ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim, diz ao povo de Israel que marchem, que caminhem, que não parem, que não retrocedam. Deus é maravilhoso. E pelo que nós conhecemos, sabemos de Deus, Ele sabia que o povo iria fazer aquilo. Por isso que o primeiro teste do deserto foi o mar para o povo. Eles estavam num beco sem saída. Eles olhavam para trás, lá vinha Faraó, seu grande exército. E olhavam à sua frente e viam um grande mar. O que fazer? Ora, era melhor voltar. Era melhor ir para o Egito de volta. E o povo murmurava: Moisés, por que você nos trouxe para morrer aqui? Será que lá no Egito não tinha sepulcro suficiente para cada um de nós? O coração do povo foi revelado ali. Mas era isso que Deus queria fazer. Deus queria mexer. Deus queria abrir a ferida que havia no coração do povo. O Egito que eles carregavam, a ingratidão, a dureza do coração. Era isso que Deus queria fazer. Mas agora Ele manda. E Ele faz a primeira ordenança: Moisés, por que está clamando a mim? Diz ao povo, fala com eles, diz a eles que continuem a marchar, que continue a avançar, porque eu vou fazer. Lembra dos nossos outros dias que nós falamos no nosso momento de ministração? Deus é o Deus que faz, que realiza, que cumpre. Meus amados, uma das coisas que nós precisamos aprender é que deserto não é um lugar de estar estagnado. Deus não nos leva ao deserto para não fazer nada em nossa vida.
Porque muitos podem até pensar de que ir ao deserto vai esperar uma árvore com uma sombra maravilhosa, a água de coco e uma rede. Nós não vamos encontrar isso. Esse foi o primeiro desafio do povo e tinha muito mais lá na frente. A ordenança de Deus foi que eles continuassem a marchar, a andar, a avançar. Não era mais hora de olhar para trás, não era mais hora de desistir, era hora de avançar. Nós precisamos, amados irmãos, entender de que o deserto não é um acidente de percurso. Eu acho que o povo eles pensaram assim: foi um acidente, isso foi uma loucura que fizeram. Mas eles ainda não estavam entendendo que era aquela agenda de Deus. Ali era o lugar que Deus queria que eles estivessem. Era a escola de Deus. É ali onde Deus iria treiná-los, capacitá-los, exortá-los, transformá-los. Mas era preciso que eles caminhassem, avançassem. A nossa vida em si é uma vida de crescimento. Nós nascemos do ventre da nossa mãe, desenvolvemos em estatura, em conhecimento. A vida em si é uma evolução, é um crescimento, é um desenvolvimento, seja para bom, seja para um bom fim ou não. Da mesma forma, Deus faz que o deserto seja esse lugar de desenvolvimento. Em Oséias capítulo 2, verso 14 e 15, nós vamos ver Deus falando através do profeta para o povo, falando do deserto. E o livro de Oséias é um livro maravilhoso, é um livro lindo que fala do cuidado de Deus para com o povo, mostrando Deus como um pai amoroso que disciplina aquele que o ama. E fala, no livro, de que Deus coloca espinhos sobre o caminho de Israel para que o povo não se desvie da presença dele. E esse versículo vai falar exatamente do deserto e de que Deus quer fazer nesse deserto. Diz assim: Deus diz ao seu povo: vou levá-los para o deserto, e lá a sós falarei ao seu coração. Está vendo que o deserto é tão algo pessoal, é nosso. Ali eu lhes restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de problemas numa porta de esperança. Deus nos leva para o deserto para falar conosco, para dizer o que Ele quer fazer. No deserto nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos Deus falando. Transformar os nossos problemas em porta de esperança. Olharmos para os problemas com o olhar do Senhor, vendo a esperança da glória, a esperança de que há uma terra prometida que mana leite e mel. Pode vir o dia mau, as dificuldades, pode vir o grande deserto, mas eu creio no Senhor que eu vou chegar à terra que mana leite e mel. Deus quer transformar, queridos, o nosso vale, os nossos corações, e é no deserto que Ele irá nos levar para falar conosco e para transformar os nossos problemas. Eu queria destacar alguns pontos sobre deserto, lugar de crescimento. Primeiro, de que deserto é lugar de crescimento no nosso caráter. Meus irmãos, nós vemos, quando nós estudamos bem a fundo a história do povo, nós vemos o quanto aquele povo tinha um caráter deturpado, um caráter falho, um caráter cheio de falhas por causa dos pecados e por causa da natureza deles. Havia uma falha muito grande, eles não acreditavam em Deus. Enquanto Moisés foi buscar os 10 mandamentos, o povo se rebelou e construiu um bezerro de ouro. Havia uma falha muito grande de caráter neles. Mas o deserto é de fato esse lugar. Transformar o nosso caráter e termos a santidade de Cristo nas nossas vidas.
um caráter semelhante a Cristo, mais maduros espiritualmente, não mais vivendo as falhas da nossa natureza, as falhas que nós carregamos da nossa paternidade, mas agora vivendo um novo estilo de vida, um caráter, um pensamento, um sentimento de Cristo. E para que isso aconteça, Deus vai nos lapidar no deserto. Deserto também é lugar de crescimento no conhecimento. Nós vemos de que Moisés, ele aprendeu muito a se relacionar com Deus. Ele viu Deus face a face. Ele conheceu a Deus. Ele conheceu sua palavra. Deus enviou mandamentos para o povo no deserto, revelando o conhecimento, revelando a palavra, revelando as suas ordenanças. Deus nos fará conhecer a sua verdade, a sua palavra, para que nós possamos enxergar tudo pela ótica de Deus, como Deus vê, como Deus enxerga. E esse conhecimento não é natural, é espiritual. É espiritual. Não é adquirido por livros, é adquirido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo em nós. No deserto você vai conhecer a Deus e conhecer a sua palavra e conhecer os seus propósitos. É lá onde você vai ter a Deus, não apenas de ouvir falar, mas agora de se relacionar, de ter intimidade com Ele. Terceiro, o deserto é lugar de crescer na fé. Olha, meus irmãos, o maior problema do povo, e que até hoje é o nosso também, é falta de fé. Porque às vezes tantas coisas não são transformadas nas nossas vidas, porque nos falta fé, nos falta crer. Nós não cremos, às vezes falamos da boca para fora, que acreditamos em Deus, que temos fé em Deus, mas que fé é essa que não me impulsiona a buscar a Deus? É importante crescer na fé, e é uma dimensão, é andar por fé, é romper em fé, é olhar para Deus e não para as circunstâncias, aprender a descansar em Deus, reconhecer que o trabalho não é nosso, mas é dele. Nós vemos na história, Deus queria pelejar pelo povo, mas o povo insistia fazer da vontade deles, fazer como queriam. Deus falando: deixem eu fazer, vocês só devem apenas caminhar, marchar, crescer, desenvolver. Deixe comigo, deixa eu fazer. Não queira meter a mão, não queira fazer da sua forma, não queira fazer como você pensa. Deixe eu agir, porque eu sei o que fazer e eu sei o que é melhor para você. Você já viu isso na sua vida? Que às vezes o deserto que você passou foi para que você pudesse aprender um pouco a crer em Deus, a ter fé, aprender a descansar. Meus irmãos, nós falamos isso tantas vezes e várias vezes, mas descansar em Deus é uma coisa muito difícil, porque nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa hora, da nossa forma, como nós enxergamos. E às vezes agimos, às vezes tomamos atitudes que trazem sérias consequências. Mas Deus nos manda, nos ensina: descansa em mim. Isso não significa que você vai ter que se sentar lá e esperar que caia do céu. O ato de descansar já é um exercício, já é uma atitude. Por fim, o deserto é um lugar de crescermos no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas. Quantas vezes nós passamos crises pessoais, de relacionamentos, tantas crises, tantos desertos que nós passamos. É para quê? Para fortalecer os nossos relacionamentos, fortalecer o nosso relacionamento com Deus, com o próximo. É fazer com que o relacionamento esteja mais fortificado, maduro. O deserto é esse lugar para me crescer no meu compromisso, no meu devocional, no meu relacionamento com Deus. Aprenda com o deserto. Se permita aprender.
Se permita a crescer. Porque nós podemos estar no deserto e simplesmente não querer aprender com Ele. E Deus vai continuar levando você lá. Até uma hora você aprender e dar o passo, enfim, na terra prometida. Eu queria que agora você recebesse esse texto como se Deus estivesse falando para você agora. Como se fosse, como a voz de Deus ministrasse agora sobre você. É um dos textos mais belos, Isaías 43, verso 19. Eu queria encerrar com essa palavra, essa conferência desse ano. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e um riacho no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim, a fim de que proclamassem o meu louvor. A palavra nos mostra hoje, meus amados, Deus nos chamando a atenção. Vejam, eu estou fazendo coisa nova. É como se Deus estivesse dizendo para você agora: olha, perceba, eu estou fazendo tudo novo na sua vida, tudo novo na sua história. É tempo de coisas novas. É tempo de viver o meu tempo. É tempo de viver as minhas promessas. Veja, eu estou fazendo, eu estou realizando, eu estou cumprindo. Deus chama a sua atenção hoje, meu querido, meu amado ouvinte. Desvia os teus olhos daquilo que não é do Senhor. Desvia os teus olhos das circunstâncias. Desvia os teus olhos de olhar apenas para o deserto, para a sequidão, para a dificuldade, para a limitação. Olha para Deus agora e percebe Deus fazendo tudo novo, Deus transformando, Deus mandando provisão, Deus te edificando, Deus te levantando, Deus te abençoando. Ela já está surgindo. Veja, é o processo de Deus na sua história. Ele está começando a mostrar. Não vai ser no seu tempo, não. Não vai ser na sua hora, não. Mas ela está surgindo. Mas ela já está vindo. Pode estar demorando para você, mas para Deus não. Mas está surgindo. Porque Deus não está parado no tempo. As minhas promessas, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, já está vindo o que eu tenho para você. Já está brotando do deserto. Aleluia. Já está brotando. Já está florescendo o deserto. Por isso você precisa continuar marchando, porque o Senhor te fará crescer nesse lugar. E Ele pergunta, e Ele chama a atenção mais uma vez, dizendo: vocês não estão reconhecendo? Vocês não estão vendo, não? Abre os olhos espirituais, abre os olhos, enxerga o que Deus está fazendo, enxerga o que Deus está realizando. Porque no deserto, aí onde você está, eu, o Senhor, vou abrir um caminho, vou te dar direção, vou te dar foco. Eu vou
abrir um riacho no ermo, fontes que jorrarão do teu deserto, do teu interior fluirão águas vivas. Esse teu deserto, essas tuas dificuldades vão te levar para outra dimensão na presença do Senhor. Deus vai fazer você crescer, Deus vai te fazer mais forte na presença dEle, na dependência dEle. É aí, é no deserto que você vai ver Deus agindo na sua vida. Mas o deserto não é para sempre, e não é o lugar que nós vamos morar, porque Deus não nos fez para morar no deserto. O deserto é só uma passagem. Nada que você passe nesse deserto há de se comparar com a glória que há de vir. Por isso hoje, receba do Senhor essa palavra. Receba do Senhor essa palavra. Eu estou fazendo coisas novas na sua vida, e elas já estão surgindo no meu tempo, na minha hora. Eu hei de fazer tudo na sua vida. Você só precisa enxergar, perceber, reconhecer, caminhar, marchar. Porque Deus está mandando, porque Deus está ordenando. Hoje, agora, nesse momento, marche, caminhe, avance. Deus está fazendo, e no tempo dele e na hora dele. Meus amados irmãos, estamos chegando ao fim da nossa conferência. Felizes e tristes porque está acabando, mas estamos aqui gratos a Deus por tudo que nós vivemos. Quero agradecer a nossa irmã Juliana, quero agradecer o pastor Emanuel, a nossa irmã Jefilane, todos os irmãos que estiveram conosco, você que nos acompanhou no domingo passado, na sexta e hoje. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida, que Ele possa fazer infinitamente mais nos desertos, nas dificuldades. Um grande abraço para você e até a nossa próxima conferência, se Deus quiser. Até lá!